Olá, meus irmãos e amigos, paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da Assembleia de Deus de Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Nós vamos estar compartilhando mais esse dia de comentário bíblico do texto da leitura bíblica diária, no nosso plano de leitura 365. E também eu sei que em algum momento do dia, em algum momento que você puder ouvir, assistir este comentário e também poder se dedicar à leitura bíblica, isso vai lhe trazer sempre muito entendimento, conhecimento, sabedoria, em muitos sentidos, porque a Bíblia ela fala conosco pessoalmente, ainda com claro, circunstâncias e situações que era daquela hora, mas há um Espírito Santo que nos revela como nós podemos aprender com as lições narradas, escritas e vividas pelos homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 2 e 3, nessa leitura de hoje, e é aquele momento que Davi está entendendo que se aproxima a hora da sua morte. E é aqui que ele chama Salomão, o seu sucessor, o seu filho, para lhe dar as últimas instruções que dariam solidez ao reinado de Salomão, mas para isso ele ia precisar cuidar de alguns detalhes, olhar por aqueles que foram leais, fiéis ao rei Davi e os desleais, também pessoas que não convinham confiar, porque já tinham dado provas que não eram de confiança. Mas aqui, então, vai exigir de Salomão, nas palavras de Davi, algumas prerrogativas. E aí ele começa a listar: obedeça as ordens do Senhor, siga os caminhos do Senhor, guarde os decretos, mandamentos, os estatutos, para que ele seja bem-sucedido. Então, Davi entendia que o fundamento no reinado estava baseado no temor ao Senhor, na obediência e também guardar a palavra do Senhor. Aí, além disso, ele também, então, começa a falar sobre algumas deliberações, algumas ações que Salomão ia precisar tomar, com muita seriedade. Por isso ele chama Salomão e diz: Salomão, agora você seja homem, É essa a palavra que Davi fala com ele, Seja homem, Salomão. E ele começa a falar daqueles que, no caso Joabe, também foi um homem muito mau, que no tempo da paz ele procurou eliminar a vida de pessoas que talvez lhe ameaçavam a posição dele. Pessoas destacadas como Abner, que era o comandante do exército de Israel, e Amasa, que era o comandante do exército de Judá. Então, Joabe tirou a vida desses dois homens, até pela desobediência ao rei Davi. Depois ele vai falar também de um homem que foi destacado, Barzilai, pois Davi diz para que Salomão sempre trouxesse os seus descendentes, sempre juntos, lhes desse favores a eles, porque eles cuidaram de Davi quando ele fugia do seu irmão Absalão. Foi esse Barzilai que deu comida, amparou Davi. E agora Davi não esqueceu, ele estava colhendo esse fruto. Depois, Davi se refere ainda a Simei, aquele que jogava pedra e amaldiçoava Davi, mesmo que depois ele foi se encontrar com Davi junto ao Rio Jordão, no retorno de Davi, depois da morte de Absalão, mas Davi não executou o Simei ali, mas agora ele não quer que Salomão permita ele viver junto, porque vai trazer problemas
né, para o reinado de Salomão. Assim, Davi reinou, né, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, dando, né, uma soma de 40 anos de um reinado abençoado, profícuo. Claro, a gente lê também, né, dos seus equívocos, seus erros, seus pecados, mas sempre com um coração voltado para estar alinhado com as coisas de Deus. Então, agora, aquele chamado Adonias, que ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, né? A mãe do rei agora. Davi, ele morreu, foi sepultado, né? Ali mesmo em Jerusalém, no Monte Sião, né? Nós vamos ver Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, dizendo: está aqui sepultado entre nós, né? Naquela mensagem que ele prega no dia de Pentecostes. E aqui, então, Adonias toma agora uma forma, assim, né, de perspicácia, para pedir para Betseba que ele permitisse casar com a jovem Abisag, que foi aquela que, né, esquentava Davi na sua velhice, e servia Davi, né, nos seus últimos dias. E ela vai até Salomão e diz do pedido de Adonias, mas aí Salomão diz: então vamos entregar o reino de uma vez, né? Porque ele sabia que aquilo era uma estratégia, que Adonias ele até reivindicava, né, o trono, e assim não foi possível. Aí agora entra Benaia, aquele valoroso, valente, né, de Davi, aquele que matou 2 gigantes e também desceu na cova no tempo do inverno e matou um leão. Esse agora é que está, né, na lealdade, na linha de frente. Foi leal com Davi e agora está sendo leal com Salomão. E aqui, então, ele mata Adonias também. Benaia, ele é aquele que vai e mata Joabe, né? Mesmo que ele se coloca lá nas extremidades do altar, onde estava a Arca da Aliança, né? Mas, Benaia, né, ele fez, e também Benaia matou Simei, porque Simei não cumpriu com o pacto que tinha feito com Salomão, porque ele não deveria sair da cidade e ele saiu da cidade de Jerusalém. Então, assim, Benaia, ele se destacou e foi então colocado como o capitão, né? O general, comandante do exército de Israel, no lugar de Joabe. E também o sacerdote Zadok, que ficou no lugar de Abiatar, que era Abiatar e Joabe eram contrários, né? Eram da oposição. Então, assim, ficaram fora também. Bem, é assim que o Salomão inicia, né? E a Bíblia vai dizer que o Salomão, o seu reino, foi firmemente estabelecido. Atos dos Apóstolos 5, 42 é a história triste de alguém que pensava em enganar, né? Quando deu uma oferta da venda das suas propriedades, em vez de ser sincero e dizer eu vou dar tanto e ficar com tanto, ele quis dizer que tudo que ele tinha estava dando, mas na verdade não foi o valor total da venda, né? Ele não precisava ter mentido, e ali foi uma coisa muito marcante e deu um temor na igreja quando houve esse juízo sobre Ananias e Safira. E assim também, né, os apóstolos seguem pregando o evangelho em Jerusalém, né, pela aquela cura maravilhosa, né, que realizaram, e eles estão ensinando, mas agora também açoitados, presos, mas o anjo vai lá, liberta eles, e nada detém o avanço da igreja do Senhor naqueles dias. Eu fico com Provérbios 16, 25, que diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Cuide bem para observar o caminho que trilhas. Deus abençoe.